Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula e agora nós vamos falar sobre o movimento uniformemente variado. Então, aquele movimento com a aceleração. Agora nós vamos trabalhar então com a aceleração, ela não é mais nula, e aí nós temos algumas características. Movimento uniformemente variado, nós chamamos também de MUV, tá? Então, o que acontece no movimento uniformemente variado? Ele é diferente daquele movimento que nós tínhamos, o movimento uniforme. Lá no movimento uniforme, nós tínhamos a velocidade que era constante. Consequentemente, a aceleração ela era nula, ela era zero. Agora aqui, no movimento uniformemente variado, ou simplesmente se nós falarmos em movimento variado, eu estou falando no quê? Estou dizendo que minha velocidade varia. Então, minha velocidade ela pode aumentar ou ela pode diminuir. Agora, se eu falar em aceleração aqui, se a aceleração for mudando, ela é simplesmente um movimento variado. Agora, se eu falar em aceleração constante, eu estou falando no movimento uniformemente variado. Então, eu coloquei aqui alguns detalhes para vocês. Também conhecido como movimento acelerado, consiste em um movimento onde há variação de velocidade, ou seja, o móvel sofre a aceleração à medida que o tempo passa. Só que esse conceito de aceleração que nós falamos na física é um pouco diferente daquilo que nós costumamos falar no nosso dia a dia. Tá? Por quê? Porque quando nós falamos no nosso dia a dia, eu estou acelerando. O que vem na minha cabeça? Vem que eu estou aumentando a velocidade. Mas na física não é bem isso. Na física, o contexto que nós precisamos ter em nossas mentes é que variou a velocidade, tanto aumentando quanto diminuindo, nós teremos uma aceleração. É que quando diminui a velocidade, nós falamos que nós temos uma desaceleração, tá? Então, essa é a diferença do nosso cotidiano. E aí, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, né, nas duas maneiras que eu acabei de falar. Olha só, no movimento abaixo, o corpo percorre distâncias cada vez maiores, só que no mesmo tempo, olha, você pode notar que sai de 0, 1, 2, 3 segundos. Então, está aumentando de 1 em 1 segundo. Só que a distância, vejam só, ela está aumentando, tá? Então, quer dizer que a minha velocidade ali, ela está aumentando. Isso só acontece porque a velocidade aumenta de valor no decorrer do tempo. Agora, olha o segundo caso. O corpo percorre distâncias cada vez menores no mesmo tempo. Então, quer dizer que a velocidade diminui no decorrer do tempo. Então, você tem lá 0 segundos, 1 segundo, 2, 3. O tempo sempre é o mesmo, de 1 em 1 segundo. Mas a sua velocidade e as distâncias aqui estão diminuindo. E aí que vem o que eu comentei também agora há pouco. Olha, eu posso ter um movimento acelerado ou um movimento retardado. O que vai depender? Vai depender se está aumentando a velocidade ou se está diminuindo a velocidade. Então, por exemplo, eu coloquei assim, olha, o movimento é acelerado quando a velocidade aumenta de valor, tá? Com o decorrer do tempo. E o movimento é retardado quando a velocidade diminui de valor com o decorrer do tempo. Então, nós podemos estar no movimento, sim, acelerado, mas também nós podemos estar no movimento retardado. Aquele momento em que nós pisamos no freio. Aí nós vamos entrar no movimento retardado. Por quê? Porque a velocidade ela vai diminuir no decorrer do tempo. Vamos falar um pouquinho sobre aceleração, na verdade, relembrar algumas coisas que nós tínhamos já comentado, mas nós precisamos relembrar aqui. Como que nós encontramos a aceleração? Na verdade, o que é uma aceleração? Então, nós temos o que? Nós sabemos que a fórmula, a equação da aceleração sempre será a velocidade por tempo, ou seja, a variação da velocidade por variação do tempo, ΔV, ΔT. Mas isso, na verdade, se eu venho falar para vocês um conceito, eu digo que é a taxa de variação de velocidade por tempo, por uma unidade de tempo, tá? Então, por isso que nós, para encontrarmos a aceleração média, nós vamos lá e substituímos velocidade final menos velocidade inicial. Eu preciso saber qual foi essa variação. Eu preciso saber de quanto aumentou, de quanto diminuiu a velocidade no decorrer do tempo. Então, eu tenho ali, ó, tempo final menos tempo inicial. Geralmente, né, ou normalmente, o tempo inicial é zero. Porque é o início do cronômetro, onde nós vamos iniciar todo o nosso movimento. E aí a unidade, nós trazemos sempre a aceleração
a unidade dela no sistema internacional como metros por segundo ao quadrado. Mas às vezes nós não sabemos por quê. Por que do segundo ao quadrado, professora? Nós temos muitas perguntas em relação a isso. Mas nós podemos mostrar, é o que eu sempre faço, mostrando velocidade, eu tenho que dividir por tempo. Qual que é a unidade de velocidade? A unidade de velocidade é metros por segundo, ó, está ali para vocês. E aí eu vou dividir por tempo que está embaixo. Aí nós fazemos o processo lá da matemática, né? Quando eu tenho duas frações, né? Duas divisões, eu copio a primeira e faço vezes o inverso da segunda. Então ficaria metros por segundo vezes 1 por segundo. Então eu vou ter 2 segundos embaixo. 2 segundos embaixo quer dizer segundo vezes segundo, te dará o segundo ao quadrado, que é o que nós temos ali. Trouxe um outro exemplo também para vocês, ali bem bacana, né? Tem um plano inclinado e uma bolinha que ela está descendo. Olha o que está acontecendo com as distâncias. As distâncias estão aumentando. Por que as distâncias estão aumentando? Porque a velocidade está aumentando também. E isso tudo no decorrer do tempo. O tempo sempre igual. Então quer dizer que eu também vou ter ali uma aceleração. Agora nós precisamos ver um pouquinho sobre as funções horárias. Vocês lembram que lá no movimento uniforme nós tínhamos a função horária que era do espaço. S igual a S0 mais V vezes T, que nós chamávamos de sorvete. Agora nós vamos falar mais 3 equações, mais 3 funções aqui, tá? Agora do movimento uniformemente variado. Se eu estou falando no movimento uniformemente variado, eu estou trabalhando com aceleração. Então, em todas as equações que nós vamos trabalhar aqui, vai existir aceleração. Então, vejam só. Primeiro, nós temos aqui, olha, chamamos de velocidade inicial, V0, a velocidade do corpo no instante em que iniciamos a observação do movimento. Então, pessoal, saindo da aceleração média, vejam só, nós temos a forma da aceleração, ΔV por ΔT. Abrindo esse ΔV, a variação da velocidade, então nós temos velocidade final menos velocidade inicial. E o ΔT, T final menos T inicial. Como o T inicial é zero, vamos substituir o T0 por zero. Por isso que está ali aquele zero. Bom, embaixo vai sobrar só o T. Em cima continua V menos V0. Se eu multiplicar isso em cruz, eu posso fazer V menos V0 vezes 1, que vai estar embaixo do A. Então, sobra V menos V0 e A vezes T. Logo, o que vai me fornecer vai ser a equação horária ou a função horária da velocidade, que é quem? V igual a V0 mais AT. Jogamos aquele V0 que estava negativo para o segundo membro. Por isso que vai ficar V0 e vamos somar com A vezes o tempo que nós fizemos lá em cruz, lá em cima na aceleração. Tá? Então, nós achamos a equação horária da velocidade. Então, ela nos fornece a velocidade em função do tempo, tá? Então, lá nós tínhamos espaço em função do tempo no movimento uniforme, lembram? Agora, nós temos aqui, ó, velocidade em função do tempo. E aí, nós temos um macete, que, né, a gente sempre fala isso nas aulas, eu posso colocar ali, ó, vi, então vamos pegar as iniciais, ó, vi você à toa. Tá? É um macetinho para vocês gravarem melhor essa equação, tudo bem? E aqui nós temos só quais são as grandezas envolvidas, né? Velocidade final, velocidade inicial, aceleração e tempo. Vamos para a função horária agora da posição, do espaço. Lá no movimento uniforme nós tínhamos o sorvete. E agora vocês já devem, né, lembrar qual é a equação horária da posição no movimento uniformemente variado. Então eu tenho o quê? Eu tenho o sorvetão, tá? Lembram do sorvetão? O sorvetão, ou temos também um outro macete legal, também com as iniciais, olha só. Sentado no sofá, vendo televisão até meia-noite. Também dá pra gente gravar, mas o sorvetão é mais rápido, né? Mais fácil. E aqui também só as unidades que nós temos, as grandezas, né? Na verdade. O que eu preciso que vocês lembram lá no movimento uniforme, eu tinha S igual a S0 mais VT. Agora aqui, eu coloco S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado dividido por 2. Tomem cuidado com esse AT quadrado dividido por 2, tá? Porque muitas vezes essa divisão por 2, o exercício não traz. Ele traz uma equação bonitinha, daqui a pouco nós vamos fazer, tá, exemplo sobre isso. Então, ele traz uma equação bonitinha lá para vocês, por exemplo, assim, S igual a 5 mais 10t mais 5t quadrado. E o 2, professor, aonde foi parar? Tá? Nós vamos comentar sobre isso.
Na verdade, como é a sobre 2 ali, e aí o t quadrado, alguém já foi dividido por 2 para existir aquele valor do lado do t quadrado que eu acabei de falar. Então, na verdade, nós temos que dobrar aquele valor. Então, se eu tenho 5t quadrado, na verdade a aceleração não é 5. Na verdade, ela foi já dividida por 2 para dar 5. Ou seja, 10 dividido por 2 que vai te dar 5. Então, sua aceleração seria 10. A aceleração tem que ser sempre o dobro do número que está junto com o t quadrado, quando não tiver essa divisão por 2, tá? Mas daqui a pouco nós vamos comentar melhor. Então, novamente, olha, eu trouxe aqui para vocês todas as grandezas que correspondem a essa equação. Espaço, oposição final, espaço, oposição inicial, velocidade inicial, aceleração e tempo. Eu tenho que substituir o tempo, professora, nos 2t que nós temos ali? Sim. Se tiver para substituir, se estiver perguntando para vocês qual é o espaço, a posição final em algum tempo, aquele tempo tem que ser substituído nesses 2t. Não é só em um, não.